festa, mas eu tô preparado. Cada não que eu ouvi me deixou mais focado. Se hoje tá difícil, relaxa o coração, pois as coisas estão acontecendo e só vai melhorar. Presta atenção, hoje melhor do que ontem. Eu posso sentir, amanhã melhor do que hoje. Eu vou construir. Melhora, continua passo por passo. Nada vai me parar, eu não me atraso. Melhorar. Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve, comenta, deixa seu like, porque o programa de hoje vai ser terapêutico. Eu estou trazendo uma especialista aqui, ela é psicóloga, chama-se Leila Peric, é uma honra ter você aqui conosco, e eu tenho certeza que vai ser um belo bate-papo. Obrigada, eu também agradeço por estar aqui, pelo convite, e espero poder agregar alguma coisa. Maravilha. Então a gente vai começar o programa com uma pergunta prática que a gente faz para todos os convidados. Como tudo começou na sua vida? Como é que o mundo da psicologia deu aquele start e falar, eu vou ser psicóloga? Começou fazendo terapia, né? Porque eu saí do colégio, na verdade, e todo mundo na faculdade e eu não sabia o que fazer. E aí eu fui tentar me encontrar no processo terapêutico, e nesse processo eu entendi que eu precisava, o meu propósito era ajudar as pessoas, e o que eu tinha que achar era uma profissão que falasse sobre isso. Então a medicina e a área da saúde, né, de ajudar pessoas, e eu caí no encantamento da terapia, porque eu fiz a terapia, né? Então eu resolvi entrar nesse processo emocional, e que eu fui muito feliz, né, até agora, porque eu tô há 21 anos no consultório, e dentro desse processo de consultório, eu me encontrei também amando e se percebendo empreendedora. E com isso, dentro do setting terapêutico, trabalhando as questões emocionais, eu comecei a perceber que era natural eu ajudar os empreendedores a melhorar as suas empresas, né? Então eu fazia diagnósticos, assim, no meio do processo terapêutico, né? E antes da pandemia, um dos pacientes me disse assim, trabalhando a ansiedade, ele trouxe o contexto da empresa dele, ele disse, bom, você é completa. Aí eu falei, como assim completa? De tão natural que é nesse processo, eu não tinha entendido. Eu falei, como assim? Me explica. E aí ele me disse, você é completa, você não é só psicóloga, você é consultora de negócios. E aí, dali, eu comecei a perceber e observar que eu fazia isso com outras pessoas também, ajudando outras pessoas nesse processo. E aí começou, depois da pandemia, vir pessoal, né, com essa transição de carreira, ser mandado embora, com dinheiro, vou fazer o quê? Vou empreender, mas antes de empreender eu vou tentar entender o que eu quero empreender, e vinha para o consultório. Então até hoje eu consigo ajudar essas pessoas a empreender, iniciar no empreendedorismo. E a pandemia, ela foi meio que um divisor de águas em vários aspectos, principalmente nessa parte profissional, né? Exatamente. Essa transição. Foi. Tá. E assim, entrando nesse assunto, a gente se conheceu num grupo de empreendedores, é verdade, né, de Jundiaí, e a gente procura trazer os profissionais exatamente para poder falar um pouco da sua profissão, falar do seu projeto, enfim. A pergunta que a gente
fica pensando no dia a dia, fala muito de empreender. Como saber, né, se uma pessoa tem um perfil para ser um empreendedor? Dá para analisar isso? Dá. Uma das coisas que eu faço quando alguém quer uma mentoria para isso, para empreender, eu já começo a analisar o perfil dessa pessoa, até porque eu aproveito a minha especialidade, que é a psicologia. Então eu acabo entendendo melhor que perfil que ele tem para ele poder empreender. Alguns não têm, e eu falo, não dá para você empreender nesse momento. Não é que você tem que nascer, mas você pode desenvolver algumas habilidades. Você precisa primeiro desenvolver e aí você consegue empreender. Se você fizer isso agora, há um risco, né? Então a gente começa assim, olhando o perfil. Esse perfil é um perfil, por exemplo, de investidor. Então um empreendedor, ele precisa gostar de investir. O que eu chamo de gostar de investir? Você não precisa investir na bolsa, mas você precisa gostar de guardar dinheiro na poupança. Você precisa ter alguns comportamentos que faz parte do empreendedorismo, né? Porque empreender é investir no negócio, como você está fazendo aqui. Você está investindo. Quanto você já investiu, né? Tempo, energia e até dinheiro. Então você precisa ser esse investidor, esse perfil investidor, por exemplo. Você tem que ser bom observador. Então tem várias questões no empreendedorismo, né, que é perfil, né? Por exemplo, gostar de trabalhar e ver resultados independente do tempo de trabalho, né? Verdade. Então, isso é um perfil. Nem todo mundo tem. E assim, baseado no que você falou, né, eu resumiria de preparo, dedicação e empenho para se ter o resultado. Isso. E nisso eu te faço a pergunta: o profissional tendo um autoconhecimento, isso vai influenciar na decisão para ele ser um empreendedor? Com certeza. É aí que a gente começa a dizer que o emocional impacta totalmente no processo de empreendedorismo. É através disso que você consegue saber que área que você quer trabalhar, né? Assim, área no sentido de empreender, quer dizer, que eu gosto, que vai fazer sentido, qual que é o meu propósito de vida, e aí isso influencia também no empreender, para que você consiga ser um empreendedor de sucesso. Não é só ganhar dinheiro, tem outras questões que vão fazer... Gostar do que faz, exatamente. Fazer você continuar naquilo, né? Eu gosto de dizer que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Isso. Né? Então, acho que isso, dentro do preparo que você dá para o seu mentorado, acho que o resultado acaba acontecendo. Exatamente. Forma, né? A mentoria acaba sendo eficaz no final. E assim, a resiliência, ela é um dos pilares fundamentais para se empreender, porque tem muita gente que desiste no primeiro desafio, né? Isso é um do item do perfil, né? Então, se você não for persistente, se você não ter garra na sua... no seu sentimento, é diferente de otimismo. Tem muita gente que confunde persistência com otimismo. Não é ser, tudo vai dar certo. Esse cara, muitas vezes, não dá certo, né? O que você precisa é persistir dentro daquilo que há risco, mais planejado, analisado. Então, a persistência faz parte disso. Eu estou nesse caminho, sempre avaliando, sempre observando o mercado. Então, a persistência tem a ver com todo esse processo. Eu estava vendo outro dia que a persistência é diferente da insistência. Isso. Né? Que a persistência ela é positiva e a insistência é negativa. Isso. Você vai fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados. Faz sentido isso? Faz. Eu diria que o otimista, ele é muito parecido com essa parte mais não persistência. Entendi. Mas eu tô insistindo, tô teimando naquilo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É só verbal, né? E aí as ações são sempre... na insistência, né? Vou insistir mais um pouco. Não, mas agora vai dar. E aí você não é uma persistência, você não está persistindo naquilo
com critério, com desempenho, com o que eu gosto, se faz sentido para a persona. Eu só quero que dê certo porque eu investi muito, porque eu pus muito dinheiro. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas não conseguem avançar por crenças, muitas vezes, limitantes. Verdade. Né? Se você pudesse explicar para o nosso público assim, de uma forma mais tranquila, mais fácil, o que vem a ser essa crença limitante e por que às vezes a pessoa ela fica enraigada naquilo e não quer soltar de jeito nenhum, porque a mãe falou, a avó falou, alguém que ele conhece passou por aquilo. Há várias crenças limitantes. Eu costumo dizer que as crenças, elas são muitas vezes irracionais. E no empreender, um dos momentos da mentoria que eu faço, é perfil, e depois a gente vai para o eu interno e o eu externo. No eu interno é justamente as crenças, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, né? E quando você faz esse autoconhecimento, você percebe que a pessoa tem muitas crenças que acabam prejudicando no processo de empreender. Ou até dentro do processo de negócio. Já está empreendendo já há algum tempo, que é o que acontecia com essa pessoa que eu te falei, no qual eu estava lá para um processo de autoconhecimento e eu fui dando algumas informações do negócio dele. Por quê? Porque ele tinha crenças limitantes que prejudicavam aquele processo do negócio. Então essas crenças são crenças que muitas vezes a gente traz dos nossos pais, a gente carrega, ou crenças que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Sim. E que a gente acredita que aquilo é verdade, né? E a gente leva isso. Vamos pensar no empreendedor otimista, que é o exemplo que eu já dei aqui. A crença dele geralmente é que vai dar certo. Sim. Tudo dá certo. Não, no final vai dar certo. Então ele é um mantra para ele. Isso é crença. Crença limitante que vai te limitar porque ele não enxerga mais nada. Ele não vai enxergar o problema, ele não vai enxergar a solução. Porque ele acredita que no final dá certo. E eu achei interessante essa sua colocação, porque normalmente a gente associa crença com algo negativo. E nessa forma que você colocou, ele está pensando que vai dar certo, então é uma crença, só que ele está colocando no final. E é inespecífico, não tem quando é esse final, como vai acontecer. Isso. Né? Eu achei interessante esse ponto. E as pessoas, de repente, acabam desistindo por isso. Exato. Legal. E podem até falir. Eu costumo dizer que a falência não é só, porque muito se fala da falência de mal gestão, de mal administração financeira. Não é só isso. Eu acho que tem muito a ver com a forma como eu acredito, como eu penso, o eu interno e o eu externo, que seriam os comportamentos. Então, assim, muito disso prejudica todo o andamento do negócio. Por exemplo, uma pessoa que gasta muito, ela vai levar isso para a empresa. Sim. Que ela construir. E aí, quando ela leva para isso, é o eu externo, é o comportamento que ela vai ter é o mesmo. Vamos botar cheio de estoque. Por que eu vou encher de estoque? Entendi. Porque ele está acostumado a encher o guarda-roupa de roupa, né? Então ele está levando a identidade, isso, usando o comportamento num outro ambiente, isso. Mas o resultado vai ser o mesmo, não é isso? Exatamente. E aí a tendência ele falhou porque ele não administrou financeiramente o negócio, ele não fez direito essa gestão. Não, mas vamos para a causa do negócio. A causa está no eu. E nessa sua mentoria, você consegue ressignificar isso, virar essa chave? Óbvio, desde que ele permita. Né? Exatamente, mas desde que ele esteja disponível. São técnicas? Sim, são técnicas. A gente... técnicas comportamentais, depende da pessoa, né? Porque eu faço individual. Tá. Então, técnicas comportamentais, técnicas de leitura de crenças, de como a gente lidar com essas crenças, mudanças de mentalidade, de pensamento. Então, a gente vai fazendo como que ele lida com as emoções.
É medo que impacta? É insegurança que impacta? Então a gente vai analisando, vai fazendo esse processo com ele. Entendi. Né? Bem de autoconhecimento. E assim, a gente sabe que existem as 4 emoções de base, né? A alegria, a tristeza, medo e a raiva. Você falou do medo. Esse medo, muitas vezes, ele não tem nem noção de onde veio. Pode ser uma crença ou pode ser uma vivência do que ele viu que aconteceu com alguém. Isso, faz sentido isso? Faz, claro. É o que eu chamo de vivência. Então, ele tem a experiência, às vezes, do pai que faliu e pega aquilo como uma crença absoluta de que se eu empreender, eu posso falir igual ao meu pai. Entendi. Então, ele vai para o caminho, né, de pensamento, de medo, e aí o comportamento dele de medo não arrisca, ou se ele arrisca sem critério, inseguro, acreditando que não vai dar certo. E realmente acontece, não dá certo. Eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, eu vejo muitos coaches, treinadores, motivacionais, em alguns momentos eles são muito over, na minha opinião, né? E muitas vezes eles não pegam essa raiz, essa anamnese que vai fazendo para entender o individual, que eu acho isso muito legal. Tem uma frase que eu particularmente não concordo, não sei, sua opinião. Quando a pessoa diz assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu falo que eu não concordo pelo seguinte, eu não sei nadar, um exemplo. Eu tô com medo. Se eu for com medo mesmo, eu vou morrer afogado. É mais ou menos isso. No dia a dia, no empreendedorismo, esse meu pensamento faz sentido ou tem alguma chave diferente do medo e vai com medo mesmo? Então, isso é mais uma crença, né? E acho que é uma crença criada por tanto falarem que o empreendedor arrisca. Tá. O empreendedor arrisca, não é? O tempo todo se fala sobre isso. E aí, a crença que se cria perante a essa ideia colocada no meio empresarial é que vai com medo. Você está com medo? Então vai com medo, porque você precisa arriscar. E aí, a pessoa faz de qualquer jeito. É isso, esse é o ponto. Né? É o eu externo que é o comportamento. Porque ele não está preparado. Não. Então, quando eu falo no perfil, né? Quando eu falo com o meu mentorando, olha, é um risco calculado. Você precisa, para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter um risco calculado. É nesse sentido. Você vai arriscar. Eu vou abrir um negócio. Há um tempo atrás eu fiz um negócio de 50 mil. Perdi, né? Tá bom, 50 mil. Eu arrisquei, eu planejei, eu arquitetei. Não deu certo, mas por que não deu certo? Porque na época eu pensei, isso não vai... Tem grandes chances disso aqui não ir para frente, né? Mas eu preciso arriscar. Por quê? Porque dizem que tem que arriscar. E aí eu entendi que não é dessa forma, né? Que a gente não pode arriscar, a gente tem que planejar, olhar, ver, calcular todas as probabilidades, possibilidades antes de você investir naquilo. E aí é que tá. Vai com medo. Se eu tô com medo, eu tô com medo calculado. Então, eu já sei qual caminho A, qual caminho B, qual caminho C. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que desenvolver o empreendedorismo de risco. Entendi. E muita gente arrisca, vou fazer isso aqui. E não sabe nem por onde começar, né? Legal. E baseado nesse bate-papo específico, te pergunto, quem não deve empreender? Quem não deve empreender é quem tem um perfil CLT, por exemplo. Quem tem um perfil CLT, o que é um perfil CLT? Algumas pessoas vão se reconhecer. São pessoas que falam assim, eu gosto de ter um horário de entrada e de saída. Eu não gosto de fazer hora extra. Eu não gosto de não saber
quanto eu vou ganhar. Eu preciso ter o meu salário ali certinho no final do mês. Esse é um perfil de CLT. Porque quem empreende é o oposto disso. Eu não tenho horário para sair, eu não tenho... Qual que é o tempo? Não, é o resultado. A gente está em busca do resultado, a gente não está em busca do quanto tempo eu vou levar para fazer isto. Exato. A gente está em busca da energia naquilo e não do quanto tempo eu vou executar aquilo. Entendi. Né? Quanto eu vou me dedicar, quanto isso vai... Qual caminho que eu vou conseguir esse resultado? É em busca disso, né? Então, eu acho que quem não deve empreender imediatamente olhando, a grosso modo, é a pessoa que já tem esse perfil de eu quero uma estabilidade, porque o empreendedorismo não tem, né? Tem mês que vai ser ótimo, tem mês que não vai ser. Vai ter tempo sazonal e que você vai saber lidar com isso. Você já está esperando por isso. E as pessoas não têm condições. Uma vez eu escutei uma pessoa assim: como é que você consegue, Leila, viver sem 13º? É um perfil CLT. É verdade. Né? E eu respondi para a pessoa assim: como é que você consegue viver já colocando no seu orçamento um 13º? Exato. Tá contando com que ainda não ganhou, né? E normalmente o empreendedor já tá com 17º, só que a pessoa não prestou atenção. Ela tá focada no 13º. Isso, é isso aí. E assim, a gente percebe que hoje o equilíbrio emocional, ele é fundamental para tudo. Pro esporte, pro empreendedor, pro CLT, seja o que for. Como que esse equilíbrio ele impacta diretamente no resultado do empreendedor? Porque, por exemplo, esse ano é um ano atípico, mas a gente não pode pegar essa crença. Mas ele é atípico, é fato. É verdade. Carnaval, Copa do Mundo, um ano eleitoral, tem acho que 8 ou 9 feriados prolongados. Então, quem está trabalhando com metas, teoricamente vai ter que fazer um ajuste aí para, sei lá, 10 meses. Como trabalhar isso no empreendedor, o equilíbrio emocional, para ele ter resultado? Então, o equilíbrio emocional tem muito a ver com a forma como eu penso em relação a isso. Então, assim, o que eu imagino que vai acontecer nesse ano, né? Eu faço uma previsibilidade lá que eu vou faturar, sei lá, X. Se eu não alcançar isso, qual que é o meu outro plano? O que eu vou fazer nesse período? Ou qual que é a minha saída para isso? Outra coisa, como eu posso aproveitar algumas coisas que vão acontecer durante o ano? Por exemplo, a Copa do Mundo. Como é que eu posso aproveitar isso para eu alcançar a minha meta ou eu conseguir atingir um faturamento? Entendi. Então, eu acho que vai de planejamento, né? Isso, vai de encontro a eu planejar isso é planejável, né? O que vai acontecer no ano seguinte, dá para planejar. Mas tem coisas que não são planejadas e o empreendedor, ele precisa lidar também com o não planejado. Como ele lida com o não planejado? Que isso é uma das coisas que eu discuto na mentoria. Como é que você lida com o não planejado? Por exemplo, no ano que a Dilma foi impeachment, foi em março. Por que eu me recordo disso? Porque foi drástico, né, no consultório. Sumiu. Assim, o consultório fez... E era uma coisa inesperada. Não estava esperando um impeachment. Acho que não sei se todo mundo passou por isso, mas eu tive esse... Foi um impacto. Foi impacto. Então, naquele mês, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro, já vou fazer uns cursos, vou fazer não sei o quê. O que eu posso me planejar nesse mês para atrair esses pacientes ou para poder mentorar? O que eu vou fazer nesse período? Eu vou lançar vídeos no YouTube, né? Então, assim, o empreendedor precisa criar situações para o inesperado.
E eu acho que é esse o ponto principal. Porque o planejamento do que vai acontecer, a gente já sabe e a gente vai se planejando antes. O problema é quando acontece inesperadamente. Legal. E analisando o que você falou com o empreendedor errado, que é o motivado, né? Vai dar certo no final. A gente consegue ver uma análise da diferença entre motivação e disciplina. Isso. Eu acho que a disciplina, você consegue verificar onde vai dar errado, aquilo que você falou da estratégia. Exato. Você está focado, não tenho hora para ir embora, não tenho hora para começar, mas o resultado ele vai acontecer. E o motivado, eu acho assim, tá chovendo, amanhã eu faço. Isso, né? Então, e falando em amanhã eu faço, eu lembrei, uma vez eu morei na praia e eu vi uma plaquinha naqueles camelôs, e tinha uma placa escrita assim: amanhã eu faço. E eu fiquei pensando, você já pensou você comprando essa placa, colocando no seu quarto, a leitura subliminar que você vai ter toda vez olhando para aquilo? Amanhã não vai ter o final para dar certo. Exatamente. Né? Nunca vai ter o final. Exatamente. É o cara otimista. Demais. Para mim, nessa placa, é o otimista que vai comprar, amanhã eu faço, que vai dar tudo certo. Exato. Por que você tá estressado? Vai dar tudo certo. Então, assim, esse é um grande problema de crença, de pensamento, de comportamento, para que as coisas dêem errado no empreendedorismo. Então, eu só estou dando esse exemplo porque parece que a gente está batendo nessa tecla. Não é que ele é totalmente errado, né? Tem um empreendedor otimista que faz e acontece. Mas ele tem uma crença que vai ajudar, contrapor a essa aqui, que diz que vai dar tudo certo. Aí ele é um empreendedor mais otimista, mais realista, menos aventureiro, menos procrastinador. Seria um líder. O líder é um outro, eu acho que é um outro, inclusive é um outro perfil. Apesar de que você pode ser empreendedor com um perfil de liderança. Mas o líder, ele é uma pessoa que não necessariamente precisa arriscar, por exemplo. Ele é muito mais do planejamento estratégico, ele é muito mais do gestão de pessoas, ele precisa lidar com conflitos, ele está muito ligado à equipe, a planejar, a estratégias do negócio, então planilhas, como executar. Ele está na execução muitas vezes. O empreendedor, nem sempre ele pode não estar na execução, ele bota equipe. Ele pode delegar. Ele delega, exatamente. Entendi. Então, o líder nem sempre vai só delegar. Tá. Ele tem que estar ali, próximo da equipe, evidenciando os potenciais de cada um. Né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, foi legal. Então, um bate-papo interessante, porque a gente vai pensando cada detalhe, né? E falando disso, então, não é qualquer pessoa que tem o perfil de empreender. E também não é qualquer pessoa que tem o perfil de ser líder de uma empresa. Seria isso? Exatamente. O empreendedor, ele pode empreender sem ser líder. Tá. E aí ele contrata um líder. Aliás, muita gente faz isso. Tem 3, 4 negócios. Ele não está nos 3, 4 negócios liderando. Ele está fora dessa administração, comandando, estratégico, pensando nas ideias novas, na persona e etc. Ele está fora e ele está pondo um CEO, ele está no líder ali, quietinho, fazendo, executando o dia a dia, a rotina da empresa. Então, ele não necessariamente precisa ser líder, né? Mas ele tem que ter essa consciência que precisa ter um líder ali, ter Entendi. esse papel de gestão. Entendi. E assim, quando a gente fala em líder, a gente fala em equipe. Né? Pelo menos é o que a gente... hoje em dia usa-se muito a palavra coach, enfim. Como que a gente... Não sei se você vai conseguir responder isso para mim. Como que a gente acha uma equipe, né, boa pro meu negócio, por exemplo? É uma boa pergunta.
Acertei na pergunta? Eu então? acho que você acertou, porque eu tenho uma opinião que eu não sei se é a opinião de todo mundo, mas é a visão que eu tenho, porque é a visão que eu acredito. Aí vem a minha crença, entendeu? Então, não é que é absolutamente correta, mas o que eu penso que a equipe ideal é aquela equipe, e eu falo isso no meu mentorado ali com eles, né? Busque equipe que vista a camisa da sua empresa, não é você. Entendi. Então é muito importante isso e é um divisor de águas, na minha opinião, porque quando você me contrata, eu não visto a camisa do Marcelo, eu visto a camisa do Fala Chefe. É essa camisa que eu visto. Então essa para mim é a melhor equipe. Tem, a melhor equipe é que tem liderança, que é um empreendedor, porque isso ajuda. Tem tudo isso, tem perfis bacanas, legal. Mas eu acho que a melhor equipe é aquela que você pode ter certeza que vai vestir a camisa da sua empresa, porque ela vai estar pensando o tempo todo em melhorar essa empresa. Eu costumo dizer, como eu sou da área da saúde, eu costumo dizer assim, a saúde da empresa. Ele vai pensar na saúde da empresa. E não pensar em como agradar o Marcelo. Entendi. Como que eu faço para ele me promover, para ele gostar de mim? Então, assim, a melhor equipe para mim é a que veste a camisa. É que olha para a empresa e fala assim, essa empresa precisa estar saudável, ela precisa crescer, ela precisa... Porque aí eu vou crescer junto com ela. Legal. E você me fez lembrar agora o empresário do momento, né? É o dono da CIMED, o João Adib. Né? E aí agora ele está com o Toguro, ele está fazendo uns marketings diferentes. Só que há um tempo, eu já acompanhava ele há um tempo atrás, e 2 pontos que me marcaram. O perfil dele do Instagram tem aí em torno de 3, 4 milhões e o da CIMED tem 500 mil, porque ele está ali como líder colocando a cara. E eu lembro de um depoimento que ele falou. Ele falou assim, no banheiro da minha empresa tem papel higiênico neve. Porque se eu tenho a possibilidade de oferecer o melhor para o meu funcionário, ele vai oferecer o melhor dele para a minha empresa. Então é a melhor carne, é o melhor suco, é o melhor tudo de marca. Porque eu tenho essas condições e eu vou oferecer isso para ele. Seria mais ou menos isso? Outro dia eu vi uma mentoranda dizendo assim para mim, Leila, eu não posso, eu preciso crescer porque eu não posso pensar que eu vou crescer com a empresa e os meus não. Então eu preciso crescer para eles crescerem, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles também participem desse crescimento. E aí eu disse para ela, então você precisa de uma equipe que visualize a sua empresa e não você. Que ela possa olhar para a empresa e dizer, eu quero que essa empresa cresça. Para ela participar disso e aí ela ter o retorno disso. E aí não é sobre você, é sobre ela e a empresa. Legal. Que vai de encontro com o que você falou. Não, E a gente vai voltando agora no passado, lembrando das frases dos nossos pais, avós, que falavam assim, é o olho do dono que engorda o negócio. Né? E aí, muitas vezes, falando dessa frase, a gente associa com, de repente, falir um negócio. E muitas vezes essa falência está associada aí a questões, vamos dizer assim, emocionais. É, né? Verdade. O que pode falir uma empresa? Além daquilo que a gente já sabe, né? Eu vou puxar a sardinha para mim. Tem algo a mais? Sempre vou puxar a sardinha pro meu lado, certo, né? Tá certo. Se você não puxar a sardinha pra você, quem vai puxar, minha amiga? Exato. Não tem jeito. As pessoas vão falar assim, mas vai repetir de novo isso. Não tem jeito. Eles falam tanto de inteligência emocional. É lógico que é isso, né? É o equilíbrio do eu interno, das minhas crenças, das minhas emoções, dos meus sintomas, porque também existem sintomas de ansiedade, Sim. sintomas de medo. Então, assim, tudo que é interno, o equilíbrio tem que ser interno e externo, que eu chamo de comportamento, né? De ações, de atitudes. Se você tiver esse equilíbrio, que é basicamente uma inteligência emocional,
É você ter uma empatia, ter essas questões mais equilibradas, você vai conseguir não falir a sua empresa. Porque pensa bem, eu vou começar a pensar e vou começar a agir dessa maneira. Entendi. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho muito dinheiro, então eu vou encher o estoque. Por que você vai encher o estoque? Não, porque eu penso que se eu não tiver muito estoque, eu não vou ter venda. Aí tem outros que pensam assim: primeiro eu vendo, depois eu encho o estoque. Então nós estamos falando de crenças e pensamentos e coisas falando internas. Também de extremos, né? Isso, o extremista, de extremos. Eu gosto de uma frase que diz: todo extremo é beira. E é mais ou menos isso, as duas pessoas, né? Isso é interessante. Tem uma pergunta aqui no chat, eu achei ela interessante, ó. Quais são as questões emocionais que ajudam, já que falamos das que prejudicam? Essa é boa, hein? Muito boa. O que ajuda nas nossas emoções são aquelas que a gente consegue favorecer o empreendedorismo. Então, o que favorece o nosso empreender dentro das nossas emoções? Eu diria que é um pouquinho de entusiasmo, né? Porque se eu não tiver isso, nos momentos mais difíceis, eu vou ficar triste por mais tempo. Eu consegui ter resiliência, que é o depois da frustração é a resiliência. Então, eu vou frustrar muitas vezes no empreendedorismo, é fato. E aí, quando eu tô frustrado, quanto tempo eu levo para ser resiliente? Então, a resiliência é um fator extremamente importante. A persistência, que é um perfil que a gente falou, mas que faz parte de eu ser uma pessoa determinada, né? Faz parte das minhas emoções ser uma pessoa determinada, e aí eu vou persistir. Então, essas são as mais, assim, que eu acho que vale a pena a gente investir. Vou ser um pouco mais otimista, vou ser um pouco mais determinada. São etapas que levam tempo, é que nem o luto, né? Tem a negação, né? E assim vai. A resiliência, porque você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, né? A gente tem que ter esses itens, né? Legal. Que eu acho que... Porque a gente tem muito... Eu ouço muito assim: eu fico muito frustrado. Eu falo: e o que você faz? Que momento que vem a resiliência sua? O que você faz? Aí a gente percebe nessa mentoria ou até mesmo no consultório eu me distraio. E aí a distração não é a resiliência, né? Então acho que uma dose de resiliência, de perseverança, de otimismo. Legal. E assim, todo empreendedor, ele quer ter sucesso. Isso é fato, né? Então precisa ter essas estratégias, enfim. Isso. E a gente vem falando de comportamento, a gente falou de identidade, de ambiente. Falando em comportamento, qual comportamento o empreendedor precisa ter para chegar nesse sucesso? Olha, o sucesso é muito relativo, né? O que às vezes é sucesso para mim, não é para você. Verdade. E aí a gente está falando de crenças de novo, né? Mas o que eu acho que é importante para a gente ter sucesso é preencher o perfil de um empreendedor. É você ser o máximo de resiliente possível, porque nós vamos ter a baixa, nós vamos ter a alta. E você falou sobre isso. Esse ano vai ser um ano atípico, um atípico, e a gente vai ter que ser resiliente. Nós estamos deparando, hoje foi um dia em que eu obtive vários conhecimentos sobre IA, né? Uma reunião, onde a gente falou um pouco sobre que pé que está a IA. E aí a gente vai ter os desafios da IA esse ano. Por que eu estou falando isso? Porque a IA está acelerada mais do que a gente imagina. Então a gente está imaginando assim, daqui um ano nós vamos... A projeção, né? Daqui um ano vai ter isso,
Não, já está acontecendo Já tá. agora, né? E então a gente precisa acelerar o nosso comportamento, nós empreendedores, para entender melhor no meio desse ano todo, que é um desafio. Entendi. Então a gente precisa ter comportamentos resilientes, planejadores, risco calculado. Eu acho que você precisa ter esses. Entendi. E assim, lidar com o ser humano é lidar com comportamento. Fato. A geração de hoje, baseada na geração passada, com a facilidade que tem, eles estão mais, palavras minhas, mais preguiçosos, esperando as coisas caírem do céu. Porque eu, por exemplo, eu falo que a minha geração é uma geração de transição. Eu peguei desde do telefone com ficha, que ficava esperando, e a gente ficava bravo porque o cara colocava outra. Né? Aí pegamos lá o Walkman, a fita, era play o rec para gravar a rádio, a música. Aí no meio o cara falava Transamérica. Dava uma raiva disso. E hoje é tudo muito mastigado. Isso. E você fala rápido. Esse imediatismo, isso está acelerando demais a ansiedade, vamos dizer assim, dessa nova geração. Isso está afetando em resultado. Como que é esse comparativo que você vê como profissional da área da psicologia? Tá. Você está falando enquanto colaborador ou enquanto empreendedor? Os dois. Tá. Enquanto colaborador, está tendo muita dificuldade desse colaborador entender e vestir a camisa, agora voltando para minha crença, vestir a camisa porque ele quer as coisas para ontem. Então existe aí uma dificuldade muito grande dos empreendedores tem um conflito de geração aí, né? De que nossa época é o cara de vestir a camisa, é o cara que vai perseverar, é o esperar, é o saber esperar, e eles não. Então eles querem tudo para ontem. Então existe esse conflito, e que esse conflito está gerando mais demissões, mais dificuldades de contratação, tudo isso. Eles, ao mesmo tempo, eu acho que essa geração também está buscando novos jeitos de ganhar dinheiro. Então, eles estão se descobrindo empreendedor sem ter um certo perfil, mas só pelo fato de arriscar e ser impulsivos, eles vão fazer, quando você vê, eles já estão fazendo. E aí eu acho que aqueles que se aprofundam, aqueles que realmente buscam uma seriedade vão, né? Então, que é o que você falou do equilíbrio, só que é um equilíbrio de uma outra forma. De uma outra forma. Você está pegando preparo, dedicação, empenho com a tecnologia para gerar o resultado. Isso, exatamente. O risco calculado eles vão fazendo ali, né? Então eles estão virando empreendedores tão jovens, né? É isso que eu vejo pensando nas gerações passadas que não faziam esse movimento. Eu tenho o costume de perguntar situações para os empresários, casos positivos e negativos. Qual foi um caso mais marcante para você, positivo, que você falou, nossa, que orgulho de ter me dedicado para esse caso? E um outro caso que você falou assim, gente, ele é tão fechado, tão copo cheio, como as pessoas falam, que eu não vou conseguir dar o meu melhor e o resultado não vai acontecer. Já teve esses dois pontos? Sim. O que é mentorando, vamos dizer assim, o que é mais fechado para mudança, aquele que tem um pensamento rígido, aquele que inflexível. Então ele tem mais dificuldade de quebrar uma crença, ele tem mais dificuldade de alteração de comportamento, porque ele pensa do mesmo jeito e fica batendo na mesma tecla, né? Então são pessoas com pensamentos mais obsessivos, né? Então esses são mais difíceis de a gente trabalhar, e muitas vezes a gente não consegue, né? Então dentro do processo você fala, esse é o caso que não vai ter muito sucesso, ele fica batendo na mesma tecla. Eu lembro de uma propaganda que tinha no passado, não existe máquina de escrever moderna,
É mais ou menos isso. Pode ser a melhor do mundo, mas É hoje não ia funcionar. Não ia funcionar, E o caso de sucesso é aquele que se dedica, que é determinado. Então, ele tem alguns itens do perfil de empreendedor e ele desenvolve os outros. E aí vai. Entendi. Né? Entendi. Mesmo que ele venha numa transição de carreira, que é o que acontece ali, saindo de um emprego de engenheiro, e aí ele vira um super empreendedor. Legal. A gente está chegando quase no final do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta mais específica para que você pudesse falar um pouco mais como que é o seu trabalho, no sentido assim, o cliente foi lá e te procurou. Como é que é feito a abordagem, o primeiro dia, quanto tempo demora, quais são os métodos, técnicas, o acompanhamento, como é que é feito esse processo? Eu faço muito personalizado hoje. Eu ainda quero descrever algo mais generalista, fazer uma coisa mais grupo, eu ainda quero fazer um negócio diferente, mas hoje, até agora, eu faço um trabalho muito personalizado. Então, a pessoa chega no consultório, né, ou chega no online mesmo, ela me traz toda a problemática e aí eu avalio com ela o que ela precisa para eu poder fazer todo o trabalho de mentoria. Então, eu vou dizer, precisamos de 6 meses, precisamos, entendeu? Para que a gente chegue nesse ponto que você precisa. É bem personalizado. Então, acho que o personalizado ele acaba dando um resultado melhor, porque feito pra pessoa. Eu tô no 1 a 1, então eu vou dizer que sim. Não sei, ainda quero experimentar grupos ainda, não fiz isso ainda. Não, legal. Minha amiga, eu queria que você deixasse suas considerações finais, queria que você deixasse seus contatos, Instagram, telefone, e eu falar algo que eu não te perguntei. A sua câmera é aquela, se quiser deixar um recado para alguém, fica super à vontade. Olha, eu quero dizer que é para as pessoas empreenderem, sim, né? Não terem medo, mas que se preparem para isso, sejam bons pesquisadores. Eu acho que isso vai ser importante para a vida de todo mundo. Eu acho que empreender é muito bom, né? Legal. Seus contatos? Eu tenho o Instagram, Psico Leila Peric. Esse é novo, eu fiz faz recentemente. Telefone 11 981 22 14 62 para quem quiser fazer mentoria. Estou à disposição. Maravilha. Minha amiga, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo legal, curioso. A gente falou de tudo um pouco, né? Mas o foco principal foi o empreendedorismo. Tá? Te agradeço de coração. Obrigada a você. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero ter ajudado as pessoas. É esse meu propósito. Perfeito. Então, estamos chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. Falei que o papo de hoje ia ser terapêutico. Foi muito importante ter essa nossa convidada aqui. Quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São eles que apoiam esse projeto, que fazem acontecer e que a gente consiga trazer profissionais com excelência, como foi a profissional de hoje. E a gente vai encerrando com aquela frase que sempre toca o meu coração: coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa. Pensa nisso, segue o chefão, hoje melhor do que ontem.